pessoal, estamos aqui de novo com o nosso 15º Introcast, tudo sobre infertilidade. E o tema hoje é palpitante, é tratamento cirúrgico da endometriose. A gente já teve um podcast anterior que a gente também debateu sobre endometriose, mas hoje nós vamos dar um foco especial na cirurgia para tratamento de endometriose. E o meu convidado super especial é o Ângelo, Dr. Ângelo Barrionuevo, certo? Certo, esse nome é Isso. difícil de falar. Então, o Ângelo é um colega querido. Inclusive, a gente convidou ele para fazer parte da equipe Intro, para assumir todo o setor de endometriose, cirurgia por videolaparoscopia, chamada cirurgia minimamente invasiva, porque ele está muito bem preparado, tem uma equipe para isso. Ele fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Universitário Júlio Miller. Ele tem título de endoscopia ginecológica pela nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Além disso, lá no Sírio-Libanês, ele já fez também uma especialização em endometriose e cirurgia minimamente invasiva. É professor concursado da Universidade Federal de Mato Grosso, onde ele coordena lá o ambulatório de sangramento uterino normal. E também é ele que faz parte da equipe do hospital universitário para videolaparoscopia. Então lá tem cirurgião, tem nefrologista, urologista, uma equipe grande que trabalha com videolaparoscopia. Também estudioso ele, viu? Ele também foi presidente da nossa Sociedade Mato-Grossense de Ginecologia e Obstetrícia por 2 vezes e hoje ele é vice-presidente. Então, nós vamos falar hoje sobre endometriose e cirurgia. E por quê? É importante? É muito prevalente, principalmente na nossa área de infertilidade. Tem um impacto na qualidade de vida, vida social, profissional das nossas pacientes. E é uma doença um tanto intrigante. Tem muita coisa ainda que não foi respondida. Então, eu vou passar agora a palavra para o Ângelo. Ângelo, fala aí o que é essa endometriose. Comenta com a gente aí. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito o convite para participar do programa. Segundo, agradecer pelo convite de participar, né, da equipe da Intro. Né? Fiquei muito feliz quando fui convidado para vir para a Intro para trabalhar nessa parte de endometriose. Né? E estou muito feliz ali. Né? E a ideia nossa ali é sempre cada vez a gente ir crescendo mais. Nós trabalhamos com essa parte de cirurgia, né, de endometriose, que é uma das linhas de tratamento da endometriose, principalmente quando, né, nós não temos uma resposta clínica ao tratamento, né, o tratamento clínico da endometriose, e muitas vezes ela não é o suficiente, nós temos que partir para um tratamento cirúrgico. Não é toda mulher que precisa de um tratamento cirúrgico de endometriose, mas muitos casos, somente com a cirurgia nós vamos conseguir ter uma melhora da doença e retirada da lesão. E é assim, muito importante para nós, no Serviço de Reprodução Humana Assistida, a gente ter essa equipe. Inclusive, a gente discute os casos. Hoje o Sebastião falou que vai discutir um caso com você. Há pouco tempo, o Ângelo operou uma paciente minha com endometriose severa, endometriose profunda, os 2 ovários comprometidos, né? Mioma. Eu falei, Ângelo, resolve, me volta ela para mim já pronta para transferir os embriões. Então, tudo isso a gente fez para melhor prognóstico para a gravidez dessa paciente. Falando de endometriose, então, é uma doença prevalente? É prevalente. É interessante, Ângelo, que assim, na população em geral, é de 1 a 10%, que parece, né? Nas mulheres com infertilidade, os estudos mostram 50%. Se a gente pegar todas que nos procuram com infertilidade, a média é 50% delas têm endometriose. Mas sabe o que é interessante? Que nós fizemos já um levantamento, um estudo aqui no Mato Grosso, na nossa clínica, e nós vimos uma prevalência de 70%. Então, isso deixou a gente assim muito intrigado. Por quê? Fomos estudar. Parece que todos os países que trabalham com agricultura, que mexem com mais agrotóxico, aumenta essa taxa. Todos têm uma taxa, uma prevalência maior mesmo. Você sabia disso? É interessante. É interessante, né? A gente sabe que quando você associa infertilidade, né, pacientes com dor abdominal,
uma dor menstrual muito intensa, associada à infertilidade, em torno de 80% das pacientes elas vão ser portadoras de um grau de endometriose. Aquelas que têm dor. Tem dor associada com infertilidade. Você vê como que é? Né? Mas aquelas, no geral, é 50% a média mundial, né? Exatamente. E o que é? O que é endometriose? Tá. Então, assim, endometriose, vamos começar lá do básico do básico. Né? Isso. Endometriose, ela vem do termo, né, do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é aquela camada interna que reveste o útero de toda mulher, que é responsável pela, entre aspas, pela menstruação da mulher. Então, quando a mulher está menstruando, o que é aquela menstruação da mulher? É o organismo dela, o útero, né, a cavidade interna, esse endométrio, que se preparou para uma gestação e essa gestação não aconteceu. Então, esse endométrio ele cresce, ele fica mais espessado, chega no final do ciclo de ovulação dessa mulher, ela não tem uma gestação, esses níveis hormonais caem e esse útero ele descama esse endométrio, que é a menstruação que a mulher tem. A grande maior parte do fluxo menstrual é eliminado via vaginal, mas uma parte desse sangue ele reflui para dentro da cavidade. Nós sabemos que as trompas elas têm comunicação direta com a cavidade abdominal, porque são elas que vão lá captar o óvulo no período de ovulação. Então esse sangue com células do endométrio caem dentro da cavidade abdominal e essas células com endometriose, né, com endométrio, elas fixam em algumas regiões da cavidade pélvica e ali, em algumas mulheres, por alguns fatores que a gente vai discutindo mais à frente, elas se implantam ali e começam a se desenvolver de uma forma um pouco diferente do que elas se desenvolvem dentro do útero, né? E provocando dor, sangramento, irritação, e aí todos os sintomas de endometriose que nós vamos vendo. Tá? O interessante é que esse refluxo, né, que nós chamamos de menstruação retrógrada, isso acontece em torno de 90% das mulheres. Mas nós temos aí, como a Márcia acabou de falar, uma incidência em torno de 10 a 15% de mulheres portadoras de infertilidade. Por quê? Por quê? Por né? quê? Pensando só 5 a 10%? né? Pensando que 90% das mulheres têm esse refluxo, nós teremos que ter 90% de mulheres com endometriose. E temos aí em torno de 10 a 15%. Então, existe um fator imunológico associado, né? Que ainda também não está bem explicado, que justifica o porquê de algumas mulheres serem portadoras da doença e outras tendo essa menstruação retrógrada, têm ciclos normais, sem dor, sem cólica e sem implantação desse endométrio na cavidade. Esse é um dos mistérios. É um dos né? mistérios da endometriose. Essa é uma teoria. Aí tem a outra teoria que é da metaplasia celômica. Sim, existe uma outra, né, em que algumas células se transformariam em endométrio, né, e aí desenvolveriam a doença. Né? Existe uma outra teoria que se discute, que é uma teoria né, de implantação dessa lesão por disseminação linfática, de disseminação vascular, onde você vai encontrar, e já tem relatos na literatura, de endometriose em praticamente quase todas as partes do corpo. Né? Endometriose pulmonar, ou seja, fora da cavidade abdominal, Como endometriose óssea, endometriose cerebral, ocular. Né? Então, nós temos lesões de endometriose fora da cavidade pélvica que só essa teoria da menstruação retrógrada com a da imunidade não se justifica. E qual foi o lugar mais assim, estranho que você viu um foco de endometriose? Olha, esses dias eu estava num congresso em São Paulo discutindo com um colega e ele estava apresentando o caso de uma paciente jovem que tinha um quadro de tosse, de hemoptise, e que foram investigar e há um tempo investigando e não achava, e essa tosse, hemoptise ocorria só no período menstrual. E na investigação descobriram que ela tinha uma lesão pulmonar disseminada numa base do pulmão, onde foi precisado um tratamento cirúrgico, onde foi retirado 1/3 do pulmão dessa paciente. Nossa! Né, uma paciente jovem. Histologia né? deu endometriose. Histologia com endometriose. E grande, assim, grande. Grande não era área. Um foco pequeno onde foi ressecado só a lesão. Ela tinha uma lesão difusa, foi 1/3 de um lobo pulmonar que foi retirado. Nossa, então nós temos lesões aí, né? Umbilical, você já viu? Umbilical é bem frequente. Eu já vi várias. Umbilical ela bem, menstrua bem frequente. E sangra no umbigo. Exatamente. Já peguei pacientes que vêm, doutor, mas eu estou menstruando pelo umbigo. É uma coisa estranha. Você fala assim, mas
Como? Aí você vai examinar e você vê. É um Né? endometrioma. E geralmente é implante de células endometriomas ali por um tratamento cirúrgico, que pode ser por via laparoscópica, ou muitas vezes por um parto cesariana, onde há na abertura da fanestil ali do corte, você tem uma disseminação maior. Alguns colegas dissecam bastante a aponeurose ali até chegar próximo da região do umbigo. E às vezes ali se implantam células endometriais. No corte da cesárea No também, corte, no corte da cesárea na cicatriz também, a gente já né? viu. Inclusive estamos com uma agora que a gente Exato. vai tirar, é um nódulo que dói muito no período menstrual. Então dói bastante. É na cicatriz, muitas vezes é subcutâneo, então na região do trajeto ali da cesariana. Então é uma endometriose também muito frequente da gente encontrar. Então a gente vê o quê? Que assim, a causa da endometriose é difícil, tem várias teorias ainda, nenhuma totalmente fechada, né? Eu acho que são várias causas. Eu acho interessante, nós tivemos uma vez uma aula lá no Sírio com o professor Charles Chapron, ele é um francês que é um dos que mais estudam e publicam sobre endometriose no mundo. Né? E no final da aula dele, né, além de todas essas teorias que ele colocou, né, ele deixou que é uma doença ainda, para a medicina, uma doença enigmática. Enigmática. Né? É uma doença enigmática. Pela prevalência. Pela prevalência, pela incidência e vários tipos, né, graus. Tipos de doença, e ela se manifesta em cada mulher de uma forma diferente. Exato. Ela não é como outras doenças que tem aquela manifestação clínica a gente chama de livro, sistemática para todos. Todos se manifestam daquela maneira. Eu já vi endometriose severa. Exatamente. Só não engravidava. Sim, e exatamente. Sem dor nenhuma. Né? E outras, endometriose superficial com muita dor. Então, é muito, assim, cada quadro, né, é diferente do outro. Por isso que a gente tem muitas classificações. Se você joga no Google classificação de endometriose, eu acho que a gente tem mais de 10 classificações diferentes. Cada região do mundo tenta uma classificação específica, mas não se consegue por causa disso. Porque às vezes você tem uma endometriose, né? Classe 1, 2, 3 e 4, geralmente são essas subdivisões. Às vezes você tem uma endometriose classe 4, mas a paciente ela é assintomática, não tem dor, não tem infertilidade e é um achado de exame. Enquanto que às vezes você tem uma paciente com nível 1 de endometriose, uma classe 1, e a paciente ela tem infertilidade, ela tem dor, né? Ela tem um comprometimento da vida social muito grande pela doença. Então é muito difícil essa classificação, nem sempre ela mostra o que realmente é a doença. Por isso, quando você não tem isso muito claro, a conduta também é difícil. Não tem um protocolo fechado para cada caso. Então isso depende muito da experiência, da discussão com a paciente, para você poder programar um tratamento, se clínico, se cirúrgico. Então, cada caso é um caso. Exatamente. É igual mioma. Exatamente. Mioma. Os miomas também. É difícil, né? Quando operar na infertilidade. Mioma, quando se opera, quando não se opera. Né? É muito difícil, né? E é trabalhoso também. Então, endometriose é caso a caso. Né? Não existe nenhuma receita de bolo. Né? Não existe nenhum medicamento específico, né? Onde você fala, você vai usar esse remédio X ou Y que vai fazer essa doença regredir ou desaparecer. Exatamente. Né? Como prevenção é difícil porque a gente não sabe muito a causa, né? Mas a gente sabe que bons hábitos sempre é bom. Exatamente. Então, cuidar do peso, ter uma vida saudável, sem vício, sem muito café, sem muito álcool, porque a gente sabe que tudo isso, obesidade aumenta o processo inflamatório do corpo, né? Tem muitas citoquinas envolvidas. Será que isso daí não é um gatilho? Hoje já se acredita muito que a endometriose seja uma doença inflamatória. Né? Sim. Então, das linhas de tratamento hoje é você tentar diminuir esse processo inflamatório da paciente. E isso vai de melhorar estresse, alimentação, né? O uso de alguns complementos vitamínicos. Então, hoje, cada dia mais se volta um tratamento da endometriose, né? Além do tratamento hormonal já consagrado, né, de décadas aí, num processo de diminuir o processo inflamatório que essa paciente tem, para que a gente melhore
principalmente o quadro de dor dela. Ver a paciente como um todo, né? Exatamente. Avaliar tudo, nutrição, dieta, atividade física, o estresse, né? Exatamente. Tudo isso Então, pode interferir. exatamente. E tudo isso tem que fazer parte do tratamento, não só né, o uso de um tratamento hormonal, né, que seja ele comprimido ou outra via de tratamento. E sempre é bom. Você cuidar dos hábitos e do corpo, sempre é bom, né? Melhora Isso, tudo. melhora tudo. Isso não é só para endometriose, isso é Não. para a qualidade de vida, né, de todos Sim, nós, na né, nossa área de na nossa vida. infertilidade, Exato. interfere um monte Muito. de coisa. Na implantação, na coleta dos óvulos, E outra, né? na gravidez. Exatamente. A gente está falando aqui de infertilidade e gravidez, mas quando essa mulher engravida, né? Depois de todo esse tratamento, né? Todo esse processo inflamatório também pode trazer algo de ruim para ela durante todo o desenvolvimento pré-natal, né? Com risco de pré-eclâmpsia, diabetes e outras doenças ali que podem, né? Às vezes levar por terra todo esse tratamento inicial, né, de fertilidade que ela foi feita, de tratamento de endometriose, tudo aquilo, e a hora que ela consegue a gestação dela, lá na frente, às vezes pode acontecer algo de ruim, exatamente por causa disso. Agora nós vamos falar um pouquinho de maneira assim bem prática, bem clara, sobre quando a gente pensa, para vocês que estão assistindo, será que eu tenho endometriose? Então, como que a gente faz esse diagnóstico? Eu vou falar da parte mais clínica, e aí depois de imagem, de outros exames, eu vou deixar o Ângelo comentar com vocês. Então, o que é o sinal? Sinal e sintoma. Primeira coisa é a cólica menstrual, né? Então, cólica é normal a mulher ter? Sim, só que não aquela cólica intensa, piorando progressivamente, que irradia para o dorso, para os membros inferiores, aquela cólica que você tem que, às vezes, ir para um pronto atendimento, tomar medicação na veia. Então, essa cólica não é normal, né? Então, essa cólica você já tem que pensar, será que é endometriose? Se ela tiver dor na relação sexual, uma dor profunda na região mesmo do útero, pode ter um processo inflamatório, uma aderência por endometriose. Se ela tiver sangramento e dor retal. Esses dias eu peguei uma paciente com quadro da bexiga, urgência miccional, sangramento, tá? Uma endometriose já adentrando a bexiga. Sim. E um quadro urinário assim, importante e ninguém tinha pensado. Ela não tinha cólica menstrual, mas ela tinha um quadro urinário importante, cíclico, que piorava no período menstrual. Olha, um exemplo mais, né, que aconteceu nos últimos anos, né, daquela cantora, da Anitta, que ela tinha um quadro também de uma disúria, que acreditava que fosse uma cistite crônica, que é um processo irritativo da bexiga, né, entre outras patologias aí que poderiam levar a isso. E depois de muito tempo, né, dela sofrendo com esse quadro, ela conseguiu resolver conseguir um diagnóstico. Não, ela foi diagnosticada com endometriose de bexiga e fez um tratamento cirúrgico, ressecou aquela lesão, mas mesmo ela, né, com uma condição financeira muito acima, né, até da gente aqui, né, acesso a grandes médicos, demorou o diagnóstico até ela descobrir que ela tinha uma endometriose, e ela fez o tratamento cirúrgico, e pelo que conversando com a equipe que operou, ela está bem, melhorou a dor, melhorou todos os sintomas. Mas mesmo ela passou por um tempo ali sofrendo, acreditando que fosse em outra patologia. Eu sempre penso assim, se é alguma coisa que tem relação com o ciclo menstrual, a gente tem que pensar. Pode ser tosse com sangramento, pode ser dor no peito só no período menstrual, cefaleia, algum quadro até cerebral que tem a ver com a menstruação, tem que pensar. Tem que pensar, né, em endometriose. Aquela mulher que no período menstrual tem diarreia, solta o intestino, tem dor ao evacuar, o abdômen incha, fica todo estufado. Então, isso também mostra que pode ser um quadro de endometriose. Então, nesse período, sangra na barriga, gera um processo inflamatório e bagunça tudo. Exato. Né? O que a mulher tem que pensar? Né? Ela tem uma dor no seu período menstrual. Essa dor está impactando a sua qualidade de vida? Tem algo errado. Tem que investigar. Exatamente. Né? Tem uma coisa, uma dorzinha leve, toma um Buscopan, melhora, não atrapalha em nada a qualidade de vida dela nesse período menstrual? Tranquilo, algumas mulheres têm um pouco mais de cólica. Agora, começou a impactar a qualidade de vida, né? Você começa a parar de ir à academia, às vezes faltar trabalho, fica em casa, mas fica sofrendo com dor, tem algo errado.
eu fui no médico, eu fui no ginecologista, eu fiz exames, nós vamos discutir um pouco mais para frente sobre exames, não deram nada, mas tem algo errado, tá? Não é normal. Então aquela crença, né, antiga de que mulher tem cólica e é assim mesmo, não existe. Não, Né? desse Tem jeito não. algo errado ali, precisa investigar. E também entra agora aqui para o diagnóstico o exame clínico dela, né? Então, Sim. lá, a paciente chegou com essa queixa, não é só exame laboratorial. Então, a gente tem que examinar, só de você passar um espéculo, às vezes você vê a lesão de endometriose penetrando já na vagina, já tive vários casos, né? De endometriose profunda, do septo reto vaginal, ali daquela região. Eu já tive, inclusive, uma paciente, Ângelo, que chegou com queixa de hemorragia, principalmente depois da relação sexual. O namorado médico pediu ultrassom, perfeito ultrassom, Normal. falou, olha, passei pílula, não para, e sangue vivo. Manda aqui para eu dar uma examinada nela. Passei o espéculo, não vi nada, mas tinha sangue vivo. Tirei, fiz o toque vaginal, uma lesão atrás do colo do útero, com uma artéria sangrando, uma artéria. Aí eu passei de novo o aparelhinho, olhei, tamponei, coloquei um tampão vaginal, passei medicação para diminuir esse fluxo todo, para bloquear, e já orientei, fazer ressonância, tudo era uma endometriose mesmo, perfurando ali, penetrando no septo reto vaginal e vagina, foi para a cirurgia e resolveu. Ou seja, até ela fazer a cirurgia, a orientação era, sangrou, tampar, tamponamento, porque estava com uma artéria sangrando. Exatamente. Essa região, né? de fundo, que a gente chama de fundo de saco vaginal, né, é uma das regiões mais frequentes de implantes de endometriose. Porque quando a mulher tem aquele sangramento, né, aquela menstruação retrógrada, aquele sangue cai na cavidade e ele vai se depositar, a grande maioria deles, ali naquela parte que a gente chama de fundo de saco vaginal, que nada mais é, para quem não entende, aquela parte atrás do útero, né, que fica entre o reto e o útero, que existe um espaço ali, que a gente chama de espaço reto vaginal, né? Ou fundo de saco de Douglas, quando a gente vai procurar, né, na anatomia, e é muito comum. Então, ali é um dos lugares de mais frequente implantação de endometriose. E quando você faz um exame ginecológico, você faz um toque vaginal, com esse toque vaginal, você consegue chegar nessa região. Sim. E nessa região, quando você tem implantes de células endometrióticas ali, aquilo faz um processo fibrótico que provoca muita dor e fica uma região toda endurecida, que você no toque vaginal Já você consegue. percebe, você consegue sentir. E ela tem o que a gente chama às vezes de pontos de gatilho, que é onde você toca naquele ponto da lesão da endometriose, naquela fibrose, aquilo a paciente acusa muita dor. Então, muitas vezes, no exame ginecológico, a gente já suspeita que ali tem uma lesão de endometriose. Aquele útero, aquele colo que não se mexe fácil quando a gente faz o toque, diminuição da mobilidade, quando você vai tentar movimentar o colo, você já fala, pode ter alguma coisa. O útero desviado, porque normalmente ele fica bem no meinho, repuxado para um lado também. O colo lateralizado. Então, né? Exame ginecológico bem feito ajuda muito. Muito, né? Já faz a gente suspeitar bem da doença, e mesmo que às vezes você tenha um exame normal, você tem que aprofundar um pouco mais essa investigação, porque você viu no exame físico que tem lesão ali. Então, um exame, quando o Ângelo fala assim, um exame de imagem normal, mas ela tem clínica, e no exame ginecológico a gente percebeu. Então, também a gente precisa avançar nesse diagnóstico. Exatamente. Porque, assim, a endometriose, ela é uma doença, né? Nós já estamos discutindo aqui a parte enigmática dela, difícil, e o diagnóstico por imagem dela também é difícil. Né? Então, quando você vai fazer um ultrassom, além de você, né, fazer ultrassom, você tem que ter ali quem está, entre aspas, pilotando aquela máquina, né? O profissional que está fazendo o exame, ele tem que ter um treinamento específico para conseguir ver, enxergar e suspeitar da lesão de endometriose. Né? E esse treinamento, também não é uma coisa fácil. Precisa do interesse do colega, né? São poucos centros, é um exame demorado, né? São poucos centros que têm esse treinamento para endometriose. Então, é o que a gente vê na prática diária, né? Exames simples, transvaginais, que passam batido com lesões, às vezes, importantes. Né? Mas ultrassom é importante. Toda paciente com uma queixa, a gente tem que fazer. O mais fácil, né? É o mais fácil, simples, é o mais de fácil acesso, né? E a gente também tem que lembrar que a gente tem que ver ali não só lesão de endometriose, mas lesão ovariana, nódulos, miomas e outras patologias que vão ser bem visualizadas na ultrassonografia, né? E
Para endometriose, uma ultrassom voltada especificamente para endometriose, é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal para endometriose, que é diferente do ultrassom transvaginal normal. Muito bem. Né? E a ressonância? Você gosta de pedir ressonância, Uso Ângelo? bastante, gosto bastante. É outro exame que nos ajuda muito, né? De trabalhos, de estudos, eles mostram que a endometriose e a ultrassom com preparo intestinal, né, elas têm uma especificidade muito grande, tá? Quase diagnóstico aí, praticamente 90% das doenças. Então, nos ajuda muito, mas é aquilo que a gente falou em relação ao ultrassom. Também, se você não tiver um colega especialista, né, que tem um treinamento especial para ler essas imagens de ressonância e te dar, né, te dar um diagnóstico, e muitas vezes, às vezes, até na própria ressonância passa batido. Mas são exames complementares. Então, assim, a grande maioria das vezes a gente usa, né, uma ressonância, e muitas vezes a gente complementa com uma ultrassom com preparo intestinal. Tinha um caso que eu peguei há um mês e meio, que veio de um colega do interior, que a paciente tinha uma clínica muito importante de dor, evacuação, né, de dificuldade, de dor muito intensa no período menstrual, né, para evacuar, constipação, uma clínica muito, muito cheia de doença, para um exame de imagem, uma ressonância, que falava de apenas um espessamento de ligamento uterosacro, que é um diagnóstico que você não pode dizer que ele tem uma lesão de endometriose. Partimos para um ultrassom com preparo intestinal, com um colega especialista aqui na cidade. Essa paciente, no fim das contas, ela tinha endometriose nos 2 ovários, ela tinha uma lesão ali de intestino que estava quase ocluindo 50% da luz intestinal, né? Onde nós fizemos uma cirurgia, fizemos uma ressecção ali de aproximadamente 10 a 15 centímetros da parte entre o reto sigmoide, né, e o reto. Tinha lesão de intestino delgado, tinha lesão... Gravíssima. Tinha lesão no apêndice, né? Lembrar que a endometriose no apêndice, ela aumenta o risco de câncer de apêndice. Então, toda paciente que é diagnosticada com você faz uma videolaparoscopia e você vê uma lesão de endometriose no apêndice, você tem que tirar esse apêndice, porque isso aumenta o risco de um câncer de apêndice lá na frente. Essa paciente tinha endometriose no diafragma, né? Sem contar que ela tinha múltiplos focos de endometriose difusos por todo o intestino delgado, onde você não tinha muito o que fazer ali, porque não tem como você ressecar tudo aquilo. Né? Então, é um paciente com uma endometriose gravíssima, né? Do ponto de vista clínico, e de imagem, quando chegou para a gente, não mostrava muita coisa. E o CA-125, vale a pena fazer? Eu não peço muito. O CA-125 ele começou como um marcador, que foi um dos primeiros marcadores estudados para diagnóstico de endometriose, mas a sensibilidade dele é muito baixa. Então, né? Hoje, praticamente não se usa. Alguns casos para controle pós-tratamento. Atividade da doença. Atividade, né, da doença. Diferenciação, às vezes, de um cisto, de um endometrioma de ovário, que é uma endometriose no ovário, um endometrioma com câncer de ovário. Né? Mas não é mais um exame que a gente pede de rotina na prática, como se fazia 15, 20 anos atrás. Bom, dentro ainda do diagnóstico, entra a videolaparoscopia diagnóstica, né? Então, do diagnóstico, você viu, tem mesmo, suspeita, a gente usa muito na infertilidade. Se usava muito a videolaparoscopia diagnóstica para qualquer paciente com muita dor, né? Hoje em dia, com o avanço dos exames, principalmente de imagem, né, da ultrassom, da ressonância, né, hoje em dia, cada dia mais, essa indicação de uma videolaparoscopia diagnóstica, ela já está caindo mais por terra. Então, hoje não tem, né, você colocar uma paciente, né, fazer uma cirurgia para fazer uma videolaparoscopia, porque há uma suspeita que essa paciente tem endometriose. Tá? A gente já tem que ir para uma cirurgia dessa sabendo que ela tem endometriose, preparado para resolver,
aonde está essa doença, quais são os focos, aonde que ela está atingindo, o que nós vamos entrar lá para fazer. Nós vamos ressecar o intestino, porque ela está no intestino, ela tem uma lesão de bexiga e nós vamos tirar essa lesão da bexiga, ela tem uma lesão no ovário, ela tem uma lesão nesses ligamentos útero-sacro, que são ligamentos que sustentam o útero. Então, hoje, cada dia mais, a cirurgia laparoscópica é para resolver o problema, você entrar e tirar a lesão. Ver e tratar. Utilizamos muitas videolaparoscopias nos casos de infertilidade, né, para avaliar se existe uma aderência, né, de uma trompa, de um ovário, por uma outra doença que não seja endometriose, né, para tentar liberar essas aderências, para ver se essa trompa ela tem algum sinal de obstrução maior ou não. Aquela paciente também com infertilidade Exato. nova, um sêmen que não indica uma fertilização. Exato. Faz o exame de histerosalpingografia, as trompas estão permeáveis, mas não estão aparentemente muito boas, para dar uma chance para esse casal engravidar naturalmente, né? Sim, Às vezes a gente às encaminha. vezes você tem uma trompa mais aderida, mais tracionada, às vezes ela Isso. não tem uma endometriose, mas às vezes ela fez uma DIP, né? Então avaliar para nos dar essa visão dessas trompas que são tão importantes na questão da fertilidade da mulher. Exato. Né? Então o Ângelo faz para nós as videolaparoscopias diagnósticas com cromotubagem. E eu falo, manda detalhe para mim dessas trompas. Sim, a gente tem que detalhar, ver certinho, né? Ele manda vídeo, manda foto para mim, porque assim, isso é muito importante para a gente fazer até um tratamento, indicar o melhor tratamento. Exatamente, né? E a gente tem que pensar que um tratamento de fertilização, né, é um tratamento caro. Né? Não é toda paciente que às vezes nos procura a Márcia, né, o Sebastião ou né, o Matheus ali, né, que tem uma condição financeira. Às vezes ela tem uma indicação, ela tem uma vontade, mas a parte financeira, né, por todo o processo do tratamento, de medicamentos, de tudo, torna-se um procedimento caro. Né? E muitas vezes você faz uma vídeo dessa, ela tem uma doença inflamatória pélvica, é uma chance que às vezes a gente tem de conseguir que ela tenha uma gestação, né, sem precisar passar por uma fertilização. Verdade. Bom, eu vejo, não sei se você vê também no consultório, no serviço público, no Júlio Miller, pacientes que já fizeram videolaparoscopia, já têm endometriose, já fizeram até uma cirurgia maior para endometriose, e elas voltam depois de vários anos, com dor de novo. Então, a pergunta é, essa mulher que tem o diagnóstico de endometriose, né, ou uma suspeita grande, é importante a gente acompanhar ela? Ela precisa ser acompanhada? Ela tem sempre que estar acompanhada. Primeiro que hoje, cada dia mais, a endometriose, a gente classifica como uma doença crônica. Né? O tratamento cirúrgico não é uma garantia em que essa doença ela vai ser eliminada e retirada e nunca mais vai aparecer ali. Porque tem focos microscópicos. Porque ficam focos microscópicos. Tem como ver. Exatamente. Então você não tem, você entra, faz a cirurgia, você tira aquela lesão toda que a endometriose está provocando, mas a endometriose ela tem um índice aí de recidivas em cirurgia que vai em torno de 20% a 30%. E já tem trabalhos que falam aí, depois de 5, 6 anos, recidivas de até 50% na doença, né? Com retorno. E essa recidiva é o quê? É retorno de dor, desconforto, aquele incômodo todo que a paciente sofria e que ela foi levada ao tratamento para isso. Né? Ela foi levada à cirurgia para isso. E eu fico triste quando eu vejo uma mulher que antes, por exemplo, ela não era casada, não pensava em engravidar, fez a vídeo, tem endometriose, e ela não fez controle. Ela não fez um bloqueio da menstruação, ela não fez, a gente chama de manutenção. Sim, né? Exatamente. E aí chega para mim porque aí não consegue engravidar. E aí já tudo evoluiu, essa endometriose, lesou já o ovário, a gente já diminuiu a reserva ovariana. E a gente poderia ter segurado com uma medicação, fazendo essa manutenção certinho. Eu vejo muito isso. Isso acontece bastante. Mas uma coisa que vale a gente ressaltar sobre a endometriose, né? Nós estamos discutindo aqui tratamento clínico e cirúrgico. Né? O tratamento clínico é a base de um tratamento hormonal. Alguns anticoncepcionais, hoje nós temos o Dienogest, que é um progestágeno voltado para o tratamento da endometriose. Né? Mas o que é importante a gente salientar aqui? Esses medicamentos, o que eles vão fazer de bom para a mulher? Eles vão melhorar a dor, vão melhorar a cólica, vão melhorar o desconforto,
Mas não necessariamente esses medicamentos eles fazem a doença regredir ou desaparecer. Até hoje não existe um medicamento específico que faça a doença regredir. Então, nós temos, né, mulheres que usam esse tratamento, que melhoram da dor, que não precisam de cirurgia e que a doença estabiliza. E nós temos mulheres que, mesmo usando esses medicamentos, a doença ela continua progredindo. E são aquelas pacientes que, eu estou usando um anticoncepcional, estou usando uma pílula, eu estou sem menstruar há 3, 4 anos, mas nesses 3, 4 anos que eu estou sem menstruar, eu estava super bem. E agora, comecei com dor, com incômodo, estou tendo muita cólica, eu não estou menstruando, mas naquele período que era para mim menstruar, estou tendo muita dor, muita cólica, dispareunia, que é a dor na relação sexual. Eu estou achando que esse remédio não está fazendo mais efeito. Na verdade, não é que o medicamento não está fazendo mais efeito. Na verdade, é que a doença dela progrediu nesses anos, né? E está empeorado, e agora chegou num ponto em que o tratamento clínico já não resolve, não melhora a dor. Então, isso que é um ponto importante na endometriose. A gente precisa continuar acompanhando, porque mesmo a paciente sem dor, a doença pode progredir. Isso é algo que a gente tem que ter na cabeça. E É está uma sempre doença acompanhando. que não tem cura. Exatamente, Uma doença é uma doença crônica, né? inflamatória, que não tem Inflamatória, cura. depende, né? Hormônio dependente, tá? Claro que quando essa mulher entrar na menopausa, lá uns 45, 50, diminuição da ação hormonal, a tendência é que essa doença regrida, né? E pare de incomodar, mas não dá para esperar até lá. Uma outra coisa também que a gente percebe, eu também trabalho no sistema público, né? Você também, é assim, meninas novas, né? Que menstruaram com seus 13, 14 anos, chegam lá com 20 anos de idade e sofrendo muito, muito. Ninguém passou um contraceptivo, ninguém passou uma injeção injetável de progestágeno ou um DIU Nada. hormonal e ela sofrendo muito. Mas Exatamente. passou pelo médico, passei no posto, passei no ginecologista. Então, assim, também a gente vê o quê? Que a dor não é muito valorizada. Essa cólica, A né? dor ela não é muito valorizada. A gente questiona até o conhecimento também né, da parte médica sobre a doença, né? Porque assim, como a gente falou anteriormente, começou a menstruar, tem dor, cólica, né? Precisamos investigar. Não é pela idade da paciente. Não é. Então, não é porque ela tem 15, 16 anos que ela tem muita dor, ela tem muita cólica, que a gente não vai investigar uma endometriose. Não custa. Ela Vamos fazer não, um ultrassom, e pelo outra, menos. ela pode ter uma endometriose. Nós operamos há umas 3 semanas atrás uma pacientezinha no Júlio Miller, com 15 anos de idade, que começou a menstruar com 12 para 13 anos. Ela tinha 2 endometriomas, né? Se não me engano, de 230 de volume, né? Para quem está nos ouvindo, né? O tamanho normal de um ovário é de 15, né? De 10 a 15 centímetros cúbicos, e ela tinha um endometrioma em um ovário de 260 centímetros cúbicos, no outro Muito ovário de grande. 120 ou 140 centímetros Muito grande. cúbicos. Então, ali quase 20, mais de 20 vezes maior do que o tamanho normal do ovário. E Tinha nova. 15 anos, nova, né? Outra E já coisa. com comprometimento de trompas, 2 trompas delas estavam Aderidas já. aderidas, dilatadas no terço médio para distal. Né? Claro que nela nós não fizemos uma cromotubagem, que é aquela investigação para ver se a trompa perde ou não, porque ela era uma paciente que nunca havia tido uma relação sexual e também não tinha desejo reprodutivo naquele momento. Mas com 15 anos ela já estava, né, com um acometimento bem importante da doença. Então, Né? não é porque ela nunca teve um relacionamento sexual que não pode fazer exame e não pode fazer uma videolaparoscopia. Sim, exatamente. Né? Outra coisa que chama atenção é o tempo que demora para o diagnóstico. Em média, 5 a 10 anos para se fazer um diagnóstico. Os trabalhos falam de 7 a 10, de 5 a 10 anos. É mais ou menos isso. Né? Isso é e esses 5 a 10 anos, né, ela passa sofrendo. Ela tem dor, ela vai em posto de saúde, ela procura médico, às vezes procura ginecologistas, né? E a gente tem uma série de fatores que não permitem esse diagnóstico. Né? Condições financeiras para ir consultar, né? fazer o exame. Às vezes pede no SUS, demora. E aí quando faz aquele exame, né? Mais simples. Aí o colega também não consegue ter esse entendimento de que a paciente está tendo muita dor, tem algo de errado com ela, né? Não entra com um contraceptivo, não faz nenhum tratamento pensando em endometriose, mesmo sem ter um diagnóstico claro
por imagem. E aí vai passando o tempo. E ela passa de médico em médico, né? E vai ficando o quê? Ansiosa e deprimida. Então, o Ansiosa, suporte deprimida. psicológico nessa paciente que já está no nível de estresse e até depressão, porque é uma dor crônica. Sim, é uma dor Dor que não crônica. passa, atrapalha a vida dela, vida no Vida casamento, afetiva, profissional, tudo. sentimental, né? Né? Influencia em tudo, né? Ela tem o problema, né, de dor, essa dor leva a uma dispareunia, ela tem dor na relação sexual, que é a Aí perde a dispareunia, libido por ela, isso. né, ela acaba tendo indiretamente uma diminuição de libido, porque ela sabe que toda vez que ela vai ter uma relação, ela vai ter dor, né? Muitas têm um parceiro que não compreende, né? E acha que ela não quer ter uma atividade sexual, uma relação sexual por outros motivos, que não seja a dor, e ela fica sem o parceiro, ela fica sem, né, um relacionamento, ela tem medo de se relacionar novamente, ela vai ter uma relação sexual, né, vai sentir dor, e ela não consegue amenizar essa dor, isso vai virando uma bola de neve na vida dela, vai virando uma bola de neve. Estresse crônico, né? Exatamente. Bom, já que a gente falou de dor aqui, Ângelo, vamos, assim, uma paciente com dor, tem suspeita de endometriose e está com dor. O que a gente pode, o que a gente faz com essa paciente? Vamos discutir um pouco o que a gente tem de tratamento clínico, né? E depois a gente já falou um pouco de vídeo, mas vamos aprofundar um pouquinho mais na cirurgia daí, né? Então, assim, paciente com dor, né? Dor crônica, os tratamentos, né, hormonais, que nós vamos tentar bloquear esse processo inflamatório, né, endometrial, analgésicos, né, opioides, né, e vários outros medicamentos. E nós temos uma gama aí de tratamentos, né, além dos medicamentosos, fitoterápicos. Então, né, dos hormonais, os hormonais, progestágenos são os melhores, exatamente. Mas pílula tem espaço. Tem espaço, é uma das opções, né? Nós temos o progestágeno, que é o dianogéstico que a gente vê uma melhora, né? Mas vale ressaltar que o dianogeste, ele é um progestágeno de tratamento de endometriose, que até o momento também não tem, né, nenhuma comprovação de que ele tem um efeito prático de prevenção de gestação. Né? Então, às vezes, a gente precisa usar o dianogeste e precisamos associar algum outro método de prevenção. Né? Quem pega a bula do dianogeste vai ver que é um medicamento voltado para o tratamento de endometriose. Ele não é um contraceptivo. E a gente tem que também ver a paciente como um todo. Você pega Sim. aquela adolescente com dor, com acne, né? Pele oleosa. Exatamente. Essa paciente não dá pra gente passar um progestágeno. Não dá. Essa não isso dá. Isso vai piorar. Vai piorar a pele, tudo. Então, Exatamente. essa aí é a candidata para uma pílula contraceptiva combinada de modo contínuo, sem dar o intervalo, para ela menstruar o mínimo possível. E já vai ajudar nos outros. Com certeza isso vai melhorar muito o quadro de dor dela, né? Sim. E sempre há investigação dessa dor. Nós temos que ir atrás, né? Qual é o fator? É uma endometriose? Onde é que essa endometriose está, né? O quanto nós conseguimos de melhora clínica com esse tratamento, para depois nós partirmos para tratamento cirúrgico. Então, quando nós falamos de tratamento cirúrgico clínico de endometriose, o tratamento cirúrgico ele vai entrar naqueles casos em que o tratamento clínico não respondeu. Falando de dor. Falando de dor. Exatamente. Então, um dos principais fatores de indicação para o tratamento cirúrgico é dor. Né? Essa dor não melhora, nós já tentamos uma pílula, nós já tentamos um progestágeno, nós já tentamos analgésico, anti-inflamatório, DIU hormonal. Temos agonistas também do GNRH. Exatamente, agonistas do GNRH. Então você já tentou em uma gama de tratamentos e nada disso trouxe uma melhora na dor dessa paciente ou trouxe uma melhora muito pequena. A qualidade de vida dela continua, né, impactada, ela continua com uma qualidade de vida ruim, a gente vai pensar no tratamento cirúrgico ali. Então essa é uma grande indicação da videolaparoscopia, é a dor que não resolve com tratamento clínico. Exatamente. Pra gente deixar bem claro aqui. Então hoje o ponto é uma das indicações. Exatamente. Então assim, tratamento cirúrgico não é, eu tenho endometriose, eu tenho que fazer cirurgia. Não é isso. A gente vê isso muito de colegas, indicando um tratamento cirúrgico para qualquer tipo de endometriose. E não é assim. Né? A grande maioria a gente pode acompanhar,
tratamento clínico, acompanhamento com imagem, observando as lesões onde elas estão, se elas estão crescendo, se elas estão aumentando, se esse tratamento clínico está fazendo efeito, se essa dor dela não está Exatamente. melhorando. Até Então, porque é uma cirurgia. sim, é uma É uma cirurgia. cirurgia, tem que fazer anestesia geral, tem riscos, Sim, são né? cirurgias grandes, Tem muitas vezes cirurgias riscos. grandes que você, né, vai mexer no intestino, 3 a você vai, 5% o risco de você ter uma lesãozinha de sim, intestino. lesão do intestino, você Se pode fazer vista uma na hora, tudo peritonite, bem. exatamente, né? Fístula, risco de, às vezes, até né, ficar com uma bolsa de colostomia, que é aquela que você fica com, né, coloca a bolsa na lateral e as fezes saem pela lateral do abdômen até você É recuperar. uma cirurgia, então tem que ser muito bem Exatamente, indicada. tem que ser muito bem Muito bem indicada. indicada, né? E nós temos que lembrar também, como a gente falou anteriormente, que em torno de 20, 30% dessas lesões elas podem voltar. Né? Então, o tratamento cirúrgico, né, não é aquela, né, não é um papel que a gente, não é um documento que se assine, ó, isso aqui é uma garantia para você de que nós vamos operar, nós vamos tirar essa lesão e isso aqui nunca mais vai te incomodar. Então, a paciente também ela tem que ter o A entendimento, noção, e esse entendimento nós temos que passar para ela, de que a cirurgia é um dos tratamentos, mas que ela pode voltar a ter dor, né? Voltar a ter incômodo, ela não pode sair do nosso consultório, né? Com uma garantia de que ela vai fazer essa cirurgia e que isso nunca mais vai incomodar. Né? A gente gostaria que fosse assim. Né? Seria ótimo se a gente pudesse dizer, ó, nós vamos operar a tua endometriose, nós vamos tirar essa lesão, e isso aqui nunca mais vai te incomodar, como acontece às vezes com uma apendicite que uma paciente tem, nós tem, qualquer um de nós podemos ter, que você vai lá e tira o apêndice e acabou, que acabou o nunca mais vai problema. incomodar. Né? Você tem um cálculo de vesícula que está te dando uma série de sintomas, vai lá, faz uma cirurgia, retira aquela vesícula e acabou os sintomas, você nunca mais vai ser incomodado. É uma cirurgia muito mais complexa e principalmente de risco de recidiva. Então, isso que a gente tem que deixar pontuado, muito bem explicado para o paciente, né? Porque diz aquele ditado, diz que o que é combinado não é caro. Né? Isso. Então, cirurgia para dor que Para não dor, resolve. né? Aí também tem a videolaparoscopia terapêutica. Então, aquela mulher que já teve prole definida e tá lá com endometrioma e tá sofrendo, né? Também é uma cirurgia que Também você é uma pode cirurgia. fazer a toalete pélvica, que Toalete fala, né? pélvica. Agora, é muito bom você falar nisso, porque assim, o que a gente tem que pensar? Né? Nós estamos discutindo endometriose e a presença do endométrio, né, na cavidade abdominal fora do útero. Nós temos uma endometriose que acomete o útero, que nós chamamos de adenomiose, né, que hoje já se discute se é uma outra doença separada da Independente endodependente, se é uma outra doença separada da endometriose, né, uma outra linha de doença, ou se é simplesmente uma endometriose do útero. do útero, quando aquele endométrio, em vez de cair na cavidade, ele penetra a musculatura uterina, e isso faz um processo inflamatório e irritativo no período menstrual, que faz com que a mulher menstrue muito, com fluxo muito grande, com bastante dor e bastante cólica. Né? Então, nesses casos de adenomiose, voltando ao tratamento cirúrgico, a toalete, a retirar o útero, nós vamos ter um sucesso de melhora da dor. Agora, se essa paciente ela tem um útero que é saudável, um útero que você não tem doença nenhuma, mas ela tem uma doença endometriose externa, você vai lá e faz uma cirurgia, tira só o útero dela, como a gente vê muito acontecer por aí, você deixou a doença. O que vai acontecer? Ela não vai sangrar todo mês, mas a dor vai continuar igual, porque a dor não era provocada pelo útero, a dor é provocada pela lesão da endometriose que estava na pelve, que muitas vezes não foi retirada. Né? Então, é muito comum a gente receber pacientes que vêm, eu fui num colega, um outro médico, ele me falou que eu tenho que tirar o útero porque eu tenho endometriose. E aí você vai ver, o útero dela é um útero saudável, ela não tem adenomiose, ela não tem mioma, ela não tem nada, mas ela tem lesões de endometriose fora. Não adianta você tirar o útero, a dor vai continuar. Então, nessa mulher que já tem prole definida, a gente já fica mais tranquilo para ajudar ela na Sim, já dor fica quando mais, opera. já Porque aí fica pode mais tirar tranquilo, ovário, pode mexer em exatamente, né? trompa, E né? principalmente quando ela já tem uma E adenomiose, se o né? útero tá doente, aí já tem que retirar o útero. Então, a Exatamente. esterectomia também existe para Exatamente, é uma opção tratamento da quando a dor. gente tem uma adenomiose associada. Né? Agora, o complicado é a videolaparoscopia em paciente que tem infertilidade. Então, quando que nós que trabalhamos com a paciente que chega e não engravida e precisa fazer até uma fertilização,
falar, ixi, aqui vai ter que ir para vídeo primeiro, né? Então, nossa conduta lá, Ângela, a gente já discutiu várias vezes, né? Se é endometrioma grande, né? Que você vê assim, 6, 8 centímetros, você vê que não tem como você colher óvulos, Uhum. não tem, ou você tem, não tem endometrioma, mas você tem uma pelvis cheia de aderência, que você tem intestino na frente do Exatamente. ovário, que eu vou fazer um ultrassom, não consigo ver os ovários pela Exato. vagina, que é onde eu colho os óvulos, é Os pela ovos. vagina, através Exatamente. de uma agulha. Então, chama pelve congelada. Então, nesse caso, a gente encaminha também para o Ângelo, para ele liberar essa área e colocar os ovários no lugar, porque senão a gente não tem acesso. Mesmo que não seja uma cirurgia definitiva, em primeiro lugar está a vontade que ela tem de engravidar. Sim, Então a gente exatamente. tenta ao máximo preservar os ovários, mesmo que ela tenha endometrioma. Se for mexer, a gente não retira ovário, tenta assim, não, às vezes nem a cápsula não dá para tirar. Exato. Só Alguns casos drena, você não a mexe. gente faz o tratamento. Uma coisa que a gente tem feito bastante, Ângelo, também, né? Em combinação com você, antes da cirurgia, casos de endometriomas grandes, a gente colher os óvulos antes da cirurgia, quando dá. É. Faz o procedimento, ou congela óvulo, ou faz o procedimento de fertilização, uma paciente que tem muita dor, endometrioma, que não aguenta. Depois a gente encaminha e o Ângelo faz aquela liberação das aderências, retira os endometriomas, né? É, Deixa aquela pelve melhor. exatamente. Hoje em dia, né, o endometrioma, ele quanto maior, mais lesão ele causa, mais danos ele causa no ovário. Qual que é o dano que ele causa? Ele vai destruindo o tecido ovariano, que é onde estão os óvulos, né, que vão ser preparados, produzidos ali pelo ovário, liberados. Então, quanto mais você, né, lesiona esse ovário numa cirurgia de endometriose, a própria doença já está levando esse ovário, né, a uma lesão. A doença já está lesionando o ovário. Você vai lá e mete, você tira o endometrioma, você tira a cápsula, Cauteriza ainda. cauteriza, você vai destruindo o tecido ovariano. E esse tecido ovariano é ali que se encontram, né, os óvulos, os preciosos óvulos que, né, vão ser responsáveis lá na frente por uma gestação. Quanto mais você lesa aquilo ali, mais a paciente lá na frente vai ter um problema de infertilidade, e não só uma infertilidade, como um problema de produzir esses óvulos e ela ter os óvulos, né, adequados para que ela consiga engravidar. Então, hoje, cada dia mais, a recomendação é endometrioma, não são todos que se operam, né? Exatamente. Quando se vai operar, de preferência, né, que se faça uma coleta desses óvulos primeiro. Como a Márcia já falou, são endometriomas grandes, eu não consigo acessar, eu tenho uma pelve congelada, eu tenho algo ali que não está me permitindo chegar até esse óvulo e captar esse ovário e captar esses óvulos antes da cirurgia. Nós vamos para a cirurgia, né? Captou o óvulo, né? Tem uma quantidade boa de óvulo ali. Vamos mexer nessa parte. Se a doença, né? voltar, ou se a doença estiver incomodando muito a paciente, é um endometrioma grande, a gente reaborda, mas já com, né, os óvulos ali congelados, preparados, porque lá na frente, se a gente, né, a doença, ela recidiva, ela volta a cometer esse ovário, né, ela vai perdendo mais a função ovariana, os óvulos dela já estão ali bem, né, já estão prontos preparados. Lá, congelados. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente está falando aqui, Ângelo. Né? Então, para quem tem endometriose, as mulheres que estão assistindo, que têm amigas, parentes, se tiver endometriose nos ovários, calma, não vai direto tirar, fazer cirurgia. Pensa primeiro em passar por um médico especialista em reprodução humana assistida para discutir o caso. Discutir, vale a pena operar ou é melhor inverter? Colher esses óvulos, congelar, ou se você já quer engravidar, já prepara, já deixa até embrião pronto, congeladinho. Depois vai para a cirurgia, porque pode perder os ovários. Sim, às vezes não tem jeito, tem cirurgia que não tem jeito. Você começa a mexer, sangra. Né? Às vezes você preserva o ovário, mas ele fica um ovário ali com uma qualidade, danificado, com então, né? Com o tecido ovariano ali muito pouco. Então, né? E lá na frente isso vai trazer problema. Uma outra coisa. Paciente que tem indicação de fertilização, vale a pena fazer vídeo laparoscopia e diminuir focos de endometriose? Não vale a pena. Não se faz para isso, gente. Então tem que tomar cuidado com a indicação. Exatamente. O fato de você fazer uma cirurgia
de endometriose, ela não vai aumentar o nível de fertilidade dessa mulher, certo? Raros casos. Exatamente, com algumas exceções. Uhum. Então, assim, a paciente ela tem uma endometriose intestinal, por exemplo, né? Não é uma lesão grande, você está acompanhando, né? Ela tem uma infertilidade associada, ela não tem endometriose ovariana, Já ela não tem tem, indicação de né? Já tem fertilização. uma indicação de fertilização. A gente fazer uma cirurgia primeiro para tirar essa lesão no intestino vai melhorar a fertilidade dela? Não vai, tá? Então não é para isso a indicação. Então isso tem que ficar claro. Ah, mas se eu operar da minha doença, eu já tenho um problema de infertilidade, se eu operar da minha endometriose, eu vou melhorar a minha fertilidade, eu vou ter uma chance maior de engravidar de forma espontânea? Dificilmente isso vai acontecer. Então a gente já teve pacientes que fizeram uma fertilização em outro serviço, tal, vieram para nós e a gente descobriu uma endometriose, aí o casal questionar, mas o médico não deveria ter feito uma vídeo primeiro antes da fertilização, ele errou? Não errou. Não errou, exatamente. Então não se indica, a não ser em caso de dores. Exatamente. Então uma dor muito assim insuportável que ela não vai aguentar. Exato. Não vai aguentar fazer o tratamento, passar a gestação sofrendo. Então, caso de dor importante ou de algum endometrioma muito grande, alguma coisa que pode comprometer depois até a própria gestação. Exatamente. Então, raros casos. A gente volta naqueles casos não de se dor. faz, não se faz indicação de fertilização, não se faz vídeo antes para fazer o diagnóstico ou o tratamento da endometriose. Raros casos. Exatamente. Muito bem. O que mais que a gente vai falar de cirurgia? Eu tinha visto um tópico que você tinha colocado aqui de... A gente já falou do intestino quando abordar. Ah, tá, a gente conversou, mas você não falou aqui. Então, fez uma ressonância. A mulher fez uma ressonância, ela vai fazer uma fertilização, mas a gente pede antes para ver a situação. Isso. E ela tem um nódulo ali que está de endometriose, que está em cima do reto, ali no sigmoide. E o útero vai crescer e a gente fica com medo. Falar, se ele crescer, ele pode obstruir esse intestino? Entendeu? Então, essa é uma questão assim que muitas pacientes questionam. Aí fala a sua opinião aí, Ângela. Assim, se ela tá assintomática, né, o acompanhamento ele é clínico, certo? Então, se ela tem uma lesão de endometriose intestinal, que é uma lesão pequena, né, menos aí de, né, não existe um tamanho específico, mas acomete aí menos de 20%, até 30% da luz intestinal, tá? Se essa paciente ela não tem sintoma nenhum, não tem dor, não dá evacuação, não tem sangramento, não tem nenhum incômodo, é um achado, né? Ela está desejando engravidar, não tem o porquê da gente mexer não tem nisso, indicação. né? Nem agora que ela engravidar e nem pós-parto, né? Então, isso é outra coisa. Eu tenho uma endometriose intestinal. Se opera-se todas as endometrioses intestinais? Não, a gente opera as endometrioses intestinais que estão trazendo alguma complicação de dor, de desconforto, dor evacuar, né? A gente vê que é uma lesão grande e que está progredindo. Se é uma lesão pequena e a paciente está assintomática, vamos acompanhando. Não é uma paciente que você vai dar alta para ela e ela vai voltar para você daqui 3, 4 anos, mas ela vai voltar todo ano. Você vai acompanhando, né, com uma ressonância ou como ultrassom com preparo intestinal uma vez por ano, de 6 em 6 meses, e você vai monitorando aquela lesão. A lesão continua do mesmo tamanho, a paciente continua sintomática, para que você vai levar essa paciente para uma cirurgia? Tá? Agora, fala um pouco da cirurgia em si. Então, a nossa paciente que está aqui nos escutando, ela tem uma suspeita de endometriose, ela, ai meu Deus, o que é essa videolaparoscopia, como que é feita? Então, de maneira assim resumida, explica aí para elas. A cirurgia por videolaparoscopias, né? É muito engraçado porque às vezes você chega ao paciente, doutor, eu quero fazer aquela cirurgia laser, né? Aquela cirurgia dos furinhos, né? Então, assim, a videolaparoscopia é um procedimento cirúrgico laparoscópico onde, né? Ao invés de você fazer aquela cirurgia tradicional que é um corte, né? Que você, né, corta a barriga ali, igual se faz uma cesariana, igual se fazia uma esterectomia, você entra com algumas pinças, né, que você faz cortes pequenos, uma dentro do umbigo para passar uma câmera, injeta um gás dentro do abdômen, isso distende o abdômen, e nós fazemos mais 2 ou 3 cortes pequenos ali de meio centímetros nas regiões abdominais,
E entramos com umas pinças, e com essas pinças nós fazemos todo o procedimento cirúrgico, né? De retirar a endometrioma, de retirar o próprio útero, de retirar as lesões endometriais todas, intestino. Isso, o que difere de uma cirurgia aberta? Primeiro, dor. Então, a cirurgia videolaparoscópica era uma cirurgia que provoca muito menos dor no pós-operatório. O paciente tem bem menos dor, ela recupera muito mais rápido desse tratamento cirúrgico, certo? Segundo, a laparoscopia, ela nos dá uma visão do abdômen, da cavidade abdominal, muito superior melhor à cirurgia aberta, de corte. Então, nós temos uma visão ampla da cavidade pélvica, né? As dissecções, né, de todos os órgãos que estão ali fica muito mais fácil. Então, a gente tem um acesso melhor, uma visualização melhor, né? Já vi cirurgias que a paciente precisou fazer uma esterectomia porque tinha um útero muito grande, né? E tinha uma lesão de endometriose intestinal. Esse útero muito grande não daria para ser feito por laparoscopia. Isso numa equipe de ponta lá em São Paulo. Foi feita uma cirurgia aberta para retirar esse útero e terminou essa cirurgia para retirada de útero. O fechamento da cavidade, né, da parede da cavidade abdominal, e a equipe de cirurgia de gastro entrou por videolaparoscopia. Então ela fez uma cirurgia dupla, fez uma cirurgia aberta e depois fez uma vídeo. Por que não fez tudo por aberta? Porque a visão do intestino, a visão da lesão da endometriose aberta é muito pior do que por vídeo. Então o risco de você lesar aquele intestino e de você não conseguir tirar toda aquela lesão que estava ali é muito maior aberta do que por vídeo. Então a vídeo ela nos permite isso. Porque né? você entra com uma câmera, com uma câmera, e essa câmera vai lá. Exatamente. Vai lá você vai lá perto, você vê os vasos, você cauteriza, você tem muito pouco sangramento, né? Então você tem uma visão anatômica de toda a região pélvica, né? Muito mais ampla e facilita muito a cirurgia isso. E a anestesia tem que ser geral. Sim, então, anestesia geral, né? O paciente é entubada. Exato. Né? Mas é muito bem. Sempre uma anestesia geral. Às vezes, quando você fala para o paciente, essa cirurgia a gente só faz, elas perguntam, né? Tá, mas qual é o tipo de anestesia? Que você fala é anestesia geral, o paciente às vezes já regala o olho, né? Assustada. Mas a anestesia geral é a anestesia mais segura, né? A paciente ela está entubada, ela está sobre o uso de um ventilador, né, que a gente chama de ventilador, que é o que faz com que o paciente respire. E todas as outras anestesias, quando elas têm alguma complicação, elas são convertidas, a grande maioria delas, para uma anestesia geral. Então é a anestesia mais segura. E por que só pode ser geral? Porque nós injetamos um gás dentro do abdômen para distender esse abdômen, para a gente poder trabalhar e enxergar lá dentro. E esse gás ele vai comprimir o músculo que nós temos aqui que separa o tórax do abdômen, que é o diafragma, e isso a pessoa vai ter, primeiro, dificuldade para respirar e vai ter muita dor se ela for submetida, por exemplo, a uma raquianestesia, que é aquela anestesia que vai até o umbigo, que a gente usa muito para partos cesarianas e para outras cirurgias, para esterectomia, quando vai ser aberta. Então, sempre uma anestesia geral. Muito bem. Uma cirurgia que tem assim comprometimento do peritônio, né, ali os focos e também do intestino que você tem que ressecar. Em média, quantas horas? Olha, tem cirurgias dessa em torno de 3, 5, até 6 horas de cirurgia. 6 horas, né? Então, são cirurgias demoradas, trabalhosas, né? Uma outra coisa assim que a gente já está terminando, né, que eu queria discutir com você é assim, hoje tem muitos médicos da medicina integrativa, da medicina natural, e assim, não querem usar nenhum tipo de hormônio para tratar essa dor, para segurar essa endometriose. Não vai para vídeo, mas também não passa nada para aliviar a dor, a não ser mudanças de hábito, tratamentos naturais, né? Com a nutrição, com a acupuntura, né? Hoje tem muitas coisas assim. Vamos mudar a microbiota intestinal. Mas e aí, assim? Pelo menos assim, na infertilidade, assim, o que a gente tem hoje pelos consensos mundiais é que não melhora, não é recomendado um tratamento de endometriose dessa maneira. Não é recomendado, não aumenta as taxas de gravidez. Na parte de quando a gente fala desse tipo de tratamento,
realmente parte de fertilidade não vai mudar. Pode mudar o que se visa num tratamento, como a gente discutiu, estamos discutindo até agora. Dor. Né? Então, assim, ela mudou o hábito de vida, ela está fazendo acupuntura, ela está usando, né, já existe alguns probióticos que já estão que apresentam, né, melhora dessa parte de dor de intestinal, de dor na endometriose, já tem alguns trabalhos falando sobre isso. O que é importante ali? Ela partiu por um procedimento desse, né, para uma opção de tratamento desse, né, melhorou a dor, melhorou a cólica, ótimo, tá bem, melhorou a qualidade de vida, não evoluiu a doença, não tá tendo dor, né? Da parte de dor, não quer engravidar, da parte de dor, tudo resolvido, certo? Agora, a partir do momento que ela tem um desejo, né, gestacional, esses tratamentos vão talvez melhorar a dor, podem melhorar a dor, mas não vão melhorar a fertilidade dela. Então, lá na frente, e ela vai acabar percebendo isso, que ela vai continuar tentando engravidar e não vai conseguir, né? E tem o risco, às vezes, de mais lá na frente essa doença ter progredido. Então, isso tem que ter uma coisa que tem que ficar claro, tem que ficar claro. Uma coisa é dor, né? Uma coisa dor e progressão de doença. Então, a gente tem que entender que a progressão dessa doença, né, ela pode acontecer com qualquer tratamento clínico que a gente opte por fazer. Desde um tratamento hormonal até um tratamento, né, secundário ou um tratamento mais, né, de uma forma natural, né, como você expôs aí, de outras técnicas e vias de tratamento. Então, tanto com o tradicional quanto com essas, a doença, a gente pode conseguir uma melhora da dor, mas essa doença ela pode continuar progredindo. Né? Então, isso que a gente tem que tomar, tem que ficar claro. Tratamento clínico, independente do que seja ele, a doença pode continuar progredindo. Então, a gente tem sempre que estar monitorando. Uma vez com endometriose, né, ela só vai se ver livre dessa doença, talvez quando ela entrar na menopausa e ela tiver uma queda importante desses níveis hormonais. Até lá, a gente tem que estar monitorando. E aquelas que não têm filhos e que têm desejo reprodutivo, é as que mais têm que ser monitoradas, porque é onde a doença vai acometer e muito a fertilidade dessas mulheres. Isso, independente de estar no ovário. Exatamente, independente de ovário, de outros locais. E o câncer de ovário? Endometriose. Pois é. Você já viu? Você já operou tanto? O que a gente tem de literatura? Em si, a endometriose, ela raramente evolui para um câncer de ovário. O que a literatura fala é que os endometriomas, eles duplicam o risco da mulher ter câncer de ovário. Eu li no seu post, entendeu? Por isso que eu tô te Mas ainda não é uma, vamos dizer assim, é uma mulher na faixa dos 40 anos, tem um endometrioma pequeno, vida reprodutiva já resolvida, não tem desejo reprodutivo, já teve os seus filhos, já é laqueada, tem um endometrioma pequeno. Fazemos uma cirurgia, retiramos esse ovário porque ela tem um risco um pouco maior, ainda não é um consenso de literatura de indicar uma cirurgia. Dobra o risco. O câncer de ovário é raro, né? Exatamente, né? É muito raro, então não é ainda uma indicação, né, de ressecção do endometrioma por risco de câncer de ovário. Eu acho que é isso, a gente abordou praticamente tudo, né? Rapidamente o diagnóstico, a fisiopatologia, fisiopatogenia da doença, isso, né? O tratamento cirúrgico, tudo. Eu acho que a gente chega no final, e aí, Ângelo, eu queria que você desse uma palavra final aqui para as nossas pacientes que estão escutando, né, que têm endometriose, então, para a gente fechar o quadro. Eu acho que assim, o que eu diria para quem tem endometriose, né? Cuide sempre dela, acompanhe sempre, não perca esse acompanhamento, mesmo que você tenha uma melhora do seu tratamento clínico, que melhorou a dor, né? Essa doença ela pode estar silenciosamente progredindo. Como a gente discutiu aqui, ela é uma doença enigmática, é uma doença que em cada mulher ela se manifesta de uma maneira, né? E a única maneira, né, que nós temos de saber se essa doença está progredindo ou não é através da clínica e através de exames. Então, uma vez com endometriose, a gente sempre tem que ter o controle e o acompanhamento dessa doença. A gente não pode baixar a guarda, que a hora que a gente acha que ela sumiu, na verdade, às vezes ela está vindo mais intensa, de uma forma mais agressiva e com mais risco de piorar a qualidade de vida. O recadinho que eu quero dar é o seguinte: você não está sozinha.
Tem muitas mulheres com endometriose. E outra coisa é assim, não viver a doença, viver a vida. Então a doença não pode ser você viver todo dia lembrando da endometriose. Por isso que a gente está aqui para ajudar na dor. E Exato, tratar psicologicamente, é uma dor crônica, né? É uma doença exato. crônica. Então, não viva a doença. Tenta não ficar pensando nela todos os dias. Viva a vida. Senão você vai entrar numa depressão, vai ficar com Exatamente. ansiedade. Procure um bom profissional para cuidar de você e viva a sua vida. Eu queria agradecer aqui o querido Ângelo, que está lá com a gente na equipe. A gente está muito satisfeito com os tratamentos. A gente tem discutido os casos todos antes das cirurgias. Obrigada, Ângelo. Ângelo Imagina. está assim hoje. Quando ele foi para lá, eu perguntei para ele assim: mas você gosta mesmo de operar? Ele falou que eu mais gosto. Eu falei, então você vem para cá para assumir. Foi assim que a gente conversou. É muito bom de relacionamento, da gente conversar, é estudioso. Então, eu queria só agradecer sua Não, presença aqui eu hoje. que agradeço o convite, né? E a gente tem que lembrar que endometriose é uma doença multifatorial e que a gente tem que ter uma equipe junto. É uma Sim, doença que não se faz sozinho, exatamente, né? esquecemos disso. Então, assim, a gente acabou até esquecendo de falar, mas assim, é uma doença que a gente trabalha em conjunto. A gente discute, né, com o pessoal da infertilidade, a gente trabalha, né, com o pessoal da gastro, da proctologia, quando é uma doença intestinal, com o pessoal da uro, como é uma doença de bexiga. Então, a gente sempre está operando junto com outro colega de outra especialidade. Então, é uma doença, né, que associa aí várias especialidades para ajudar e auxiliar no tratamento dela. E o Né? Ângelo já tem a equipe dele. Sim, exatamente. A Já gente está vai feita. criando né, os colegas, a gente vai fazendo a equipe, né? E E sempre que a hoje gente já. tem um comprometimento de uma doença intestinal, a equipe da gastro, né, da uro, e a gente vai, né, dessa maneira fazendo as cirurgias e ajudando as pacientes aí na melhora da qualidade de vida. Né? E agradeço muito ao convite para vir para a Intro, estou muito feliz, confesso que minha vida melhorou muito depois que eu vim para cá, né? E estou muito feliz ali. A gente só tem, né, como um todo ali dentro da Intro, a gente crescer e trabalhar Pé no direito, chão, né? fazendo as coisas Exatamente, né? Fazendo certas. a coisa certa. Fazendo a coisa certa, às vezes a gente vai mais devagar, mas vai sempre para Vai sempre frente, para né? frente. Quando você começa às vezes a fazer coisas erradas, às vezes o início você vai lá em cima e depois o tombo é grande. Agora quando você vai sendo honesto, né, sincero, Em cima da... mostrando a verdade, né, mostrando para os pacientes aquilo que, né, elas precisam fazer, aquilo que não tem necessidade, não indicando uma cirurgia para ganhar um dinheiro, não indicando, né, um tratamento, né, Fazer o sem correto. necessidade, fazendo o correto, que hoje a gente tem cada dia mais dificuldade de encontrar isso na vida do dia a dia, em qualquer área, não é só da medicina, né? As pessoas colocando sempre o dinheiro, a vantagem profissional na frente e as pessoas para trás. O que ideal é que a gente colocar as pessoas primeiro como se fosse alguém da nossa família, né? Exatamente. Então, quem está ali na minha frente, se fosse a minha irmã, eu ia indicar uma cirurgia para ela? Ia. Se não, né? Ou Então, não. ou não. Então, é isso que a gente tem que colocar. É não indicar uma cirurgia, não indicar um tratamento, não indicar uma fertilização por dinheiro. É por E o bem. nosso podcast é para isso. É para a Exato. gente falar o quê? O que tem na literatura, o que tem consenso, discutir assim de maneira séria, né? Tudo que envolve a infertilidade. Sim, Então, exatamente. Essa obrigada, que é a viu, ideia. Ângelo? Eu agradeço pelo convite, né? Até o próximo podcast.